Hoje, então, nós vamos entrar no neo-estoicismo, né? Bom, a gente viu antes, né, que tinha o estoicismo antigo clássico lá, que era com Zenão e tal, que era lá da Grécia, né? A Estoá. Depois tinha o médio estoicismo, que eram com alguns discípulos, né, do pessoal da Grécia ali. E agora nós entramos no neo-estoicismo, que é o estoicismo romano, de fato, né? Então, vamos adentrar agora dentro da filosofia romana. A gente já viu algumas coisas na aula passada sobre uma transição, né, no sentido científico, né, da cidade de Atenas para a cidade de Alexandria, e como em Alexandria se desenvolveu toda uma técnica de pesquisa, a área da biblioteca, a área do museu, esse museu, né, o Museu de Antioquia, não é que nem o museu que a gente pensa, que tem lá obra de arte, né, que tem escultura, é um museu no sentido de que ele tem todo tipo de aparato, né, um museu de arte, de biologia, de ciência, de química, alquimia, de astronomia, né? Principalmente biologia, medicina e astronomia, que tem esse nome, museu, em homenagem às musas, né? As musas são as filhas de Zeus com a memória. Então, a deusa memória é uma deusa primordial, lá, titânica, lá, acho que titânica ela se casou com Zeus e dela teve 7 filhas, né? Que são as 7 artes, né? Aí a dança, a astronomia, a música, a poesia, são coisas que a gente usa para fazer arte, para guardar na memória os feitos humanos, né? Então essa é a ideia do museu lá que congrega todo esse tipo de pensamento artístico, né? E aí você teve um florescimento, né? Com quase um iluminismo antigo, né? Um florescimento de todo tipo de arte, desde todo tipo de ciência, geografia, geometria, astronomia, medicina, retórica, né? Bom, isso aí tudo muito importante, porque Roma vai dominar o Egito, inclusive na época do primeiro triunvirato lá, né, do Marco Antônio com o Otávio, né, o Marco Antônio vai ficar no Egito, governando o Egito durante um tempo, né, se relacionando amorosamente, politicamente com a Cleópatra, né, que era a última descendente dos Ptolomeus. Então, tudo aquilo que o Alexandria produziu, claro que parte foi perdido por causa da destruição da dominação romana, mas parte disso vai ser integrado no Império Romano. Por exemplo, coisas que a gente vai ver na arquitetura, coisas que a gente vai ver na agronomia do Império Romano, né? Essas conquistas militares, estratégicas, que são oriundas desse lugar, né? Da Alexandria, né? Esse lugar que é tão importante que ele marca uma divisão da história das ciências modernas. Roma não vai. Roma era um povoado, né? Basicamente agrícola, né? Já comentei sobre isso nas aulas passadas, né? Basicamente agrícola, que não tinha uma grande cultura rica, cheia de mitos, né? Cheia de ritos e tal. Então, ela vai se expandir por meio da contratação de mercenários que eram usados para poder fazer a segurança, né, das, dos comerciantes que então estavam indo para todo lugar para vender, né, os produtos ali da região da Península Itálica, aí azeite, né, aí trigo, aí lã, carnes, né, de ovelhas e tal. Então contratavam, né, esses mercenários que acabaram sendo cada vez mais integrados como um exército. E esse expansionismo vai fazer com que a cada povo dominado eles meio que absorvam, né, a cultura dos dominados. Quando chegar na dominação grega, vamos perceber que aí você tem um monumento, né? Você tem assim, uma coisa absolutamente gigantesca, né? E que eles vão adequar-se rapidamente a isso, formando o que nós chamamos de cultura greco-romana. Em termos de filosofia, então, a cultura romana ela não produziu nada de novo, ela copiou tudo dos gregos, tudo, né? Teve alguns aperfeiçoamentos e teve algumas ênfases que se desenvolveram mais no Império Romano, principalmente as ênfases no que tange a política, no que tange a estratégia militar e no que tange as leis, né? Mas essas questões, elas são questões de aperfeiçoamento e não de novidades. Então a gente vai ver agora, por exemplo, né, o Sêneca, o Epicteto, Cícero, o Marco Aurélio, são
neoestoicos que não estão produzindo nada de novo. Apesar de de vez em quando, assim, eles vão questionar, né, aquilo que foi anterior passado, mas eles estão só repetindo, né, repetindo. Mas focando agora nessa nova realidade que é de um império muito mais organizado do que o Império Alexandrino, né? O Império Alexandrino durou uma geração, é só Alexandre, né? Depois ele já foi dividido e aí, enfim, né? Não durou muito. Mas o Império Romano, esse dura bastante, né? Dura bastante porque ela é uma democracia, em primeiro lugar, uma república. Dura bastante porque depois de virar um império, esse imperador, ele poderia ser tanto hereditário como ele poderia ser indicado pelo Senado, né? Tem todo um processo ali diferente, né, de ascensão ao trono de Roma. E isso vai dar uma longa vida ao Império Romano, tanto que o Maquiavel, o maior filósofo da política, né, da antiguidade, vai escrever livros inteiros dedicados a entender como é que funcionava a política de Roma, né, e o processo de manutenção do poder de Roma. Então a gente vai ver isso um pouco mais à frente lá com Maquiavel, mas a gente vai vendo isso paulatinamente, né? Muito bem. Uma coisa, então, que é importante é essa questão do pragma, né? Do pragmatismo. Hoje existe uma filosofia chamada filosofia pragmática que ela vem dos Estados Unidos. Acho que o nome mais conhecido é o do Richard Hort, né? Hort, o nome dele. Que é uma filosofia que procura investigar, né? Como é que o comportamento humano, como é que as coisas, né, na verdade, elas são de fato, né? Ao invés de pensar idealmente em como as coisas poderiam ou deveriam ser, você pensa em como as coisas são de fato. E aí, então, você tenta descrever essas realidades, né? É claro que isso é um problema, em certo sentido, porque nem sempre como as coisas são como elas devem ser ou podem ser, né? Você pega, por exemplo, no mundo moderno, a fidelidade matrimonial, não existe, né? Isso, pragmaticamente falando, isso pode fazer com que aqueles que almejam, né, buscam a fidelidade matrimonial, simplesmente desistam disso, né? Porque, afinal de contas, se ela não é possível, então a gente nem tenta, né? A gente faz novos arranjos, né? E esses novos arranjos, eles são frutos desse pragmatismo que hoje, né, ele tem as suas origens lá, hoje ele tem, na verdade, a referência, né, na filosofia americana, norte-americana, mas que ela tem a sua origem histórica, né, suas raízes lá no Império Romano. O Império Romano é um império muito pragmático, né? As pessoas elas precisam resolver os problemas o mais rápido possível porque é tudo muito instável, né? Então não há muito espaço para idealismos, né? Você ser muito honesto, muito sincero, muito bondoso, muito virtuoso, isso tudo é muito complicado no Império Romano, onde é cobra querendo comer cobra, né? Onde qualquer general romano, quando começa a se destacar demais, ele já é uma força política que pode tomar o trono de outros que estão também no poder, né? Então é uma coisa que são muito tensa, assim, né? Eu acho interessante notar, né? Quem já viu o Game of Thrones, né, o Jogo dos Tronos lá, aquilo é um reflexo, né, do Império Romano, é um reflexo de todo tipo de monarquia, nesse sentido, né? A monarquia inglesa também passou por a mesma coisa, né, na Guerra das Rosas, né? A monarquia portuguesa também passou, o Dom Miguel com Dom Pedro, tal. Então você tem isso em todas as monarquias, que é uma instabilidade muito grande, né? Muito grande, né? Que vai exigir do comportamento das pessoas ser pragmático. Eu tenho que matar? Vou matar. Tem que roubar? Tem que roubar. Eu vou, sei lá, né? Eu vou fingir que eu gosto da pessoa? Eu vou fingir, né? Isso é o que a política faz até hoje, né? Então, um certo pragmatismo que tem origem aqui já no Império Romano. Isso é o quê, né? Então, pragmatismo, então, é a ideia de que você tem que fazer uma filosofia prática, né? Prática. Nada de ficar pensando, né, nos ideais, né, naquilo que é melhor, naquilo que é excelso, né, que é sublime. Não, é o que é prático, pragmático do momento. Né? Nada é mais prático do que a ética dentro da filosofia. A filosofia, né, a ética é o campo da filosofia que trabalha com o dever ser, aquilo que a gente deve fazer, né, deve ser, tendo em vista, geralmente, ou a boa vida, no caso dos estoicos, né, epicuristas, né, cínicos, no caso, a boa vida,
ou no caso do Platão e do Aristóteles, o desenvolvimento das capacidades intelectuais. Então, para Platão e Aristóteles, você entrar dentro de uma biblioteca, né, ou você viajar o mundo com os olhos de um cientista que está sempre buscando a verdade por trás das coisas, é o comportamento ético esperado. Para um estoico, para um cínico, a ética significa você dar vazão, né, viver de acordo com a virtude, é claro, né, mas assim, com uma virtude que traga a você felicidade. Né? Claro que tem diferença entre o epicurismo, né, tal, mas a ideia é um foco cada vez maior no indivíduo, né? Então, enquanto que Platão foca na parte mais intelectual do indivíduo, né? Os helenistas focam na parte mais, acho que mais assim, emocional, né? Mais sentimental do indivíduo, né? Na satisfação do indivíduo. E essa ética é a ética que vai imperar no Império Romano, que vai para frente, né? Vai ter sempre aqueles que serão exemplos de uma virtude mais sublime, mas não é isso que marca, né, a vida do Império Romano. Lembra que a gente tem na Bíblia, né, 4 evangelhos. Né? Os 4 evangelhos, cada um foi escrito para um público diferente. Então, lá, o Lucas foi escrito para o público mais grego, né, mais intelectualizado, né? O Mateus foi escrito para um público mais hebreu. O João foi escrito para as comunidades joaninas, né, para um público mais cristão ali. E o Marcos é escrito para o público romano. Você vê que o Marcos é o evangelho mais curto, é o evangelho que ele tem menos discursos, né, de Jesus, menos enrolação, né, e muito mais combate, né, combate de Jesus com relação aos demônios, com relação às forças espirituais. Né. Você chega lá no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, você já tem Jesus expulsando demônio, né, e fazendo um monte de sinal, maravilha. Lucas. O Teófilo, né, é o mecenas, né, que financia o texto de Lucas, né, mas com a finalidade de que esse texto fosse um texto que atendesse a uma expectativa. A expectativa era a classe elitizada, a classe intelectual dos gregos, né? Então, tem mais filosofia, tem mais reflexividade, tem a história da infância de Jesus, tem assim uma preocupação, né, em integração de pessoas que eram consideradas pelos judeus segunda categoria, as mulheres, as crianças, os doentes, né? Então, que é mais o estilo do que o grego estava, do que os gregos na época ali estavam pensando, né? Lembra que o que acontece quando o império, quando Atenas cai, né? Os gregos tornam-se cosmopolitas, né? Eles começam a se imaginar como cidadãos do mundo. E o Evangelho de Lucas é isso, né? É uma espécie de tentativa de atender a essa demanda intelectual, né? Nós somos cidadãos do mundo. De que mundo, né? Do mundo criado por Deus, cujo início do mundo é Adão. Então, o Evangelho de Lucas é o único que coloca a genealogia de Jesus até Adão, né? Do Mateus ele chega até Davi, se não me engano, né? Da Abraão, né? Abraão. Aí no Lucas vai até Adão. E aí ele faz um jogo, né? Um jogo filosófico simbólico, né? De transformar Jesus no filho da humanidade, né? E daí a ideia de que ele vai dizer que Jesus é o filho do homem, né? Então é um evangelho mais cosmopolita nesse sentido. Esses elementos, né, são elementos ligados a esses estilos de vida, né? O estilo de vida da comunidade que escuta Marcos é pragmática. O estilo de vida da comunidade que escuta Lucas é reflexivo. O estilo de vida da comunidade que escuta Mateus é hebraístico, né? É judaico, né? E o estilo de vida da comunidade que escuta João é um público cristão já, né? Um público cristão com uma certa elite intelectual também, porque é o evangelho mais complexo, né? Mas ele não um evangelho de evangelismo, né? Ele é um evangelho de pregação mesmo, né? Quase como se fosse um grande sermão, né? Bom, a teologia estoica, então, ela vai no Império Romano cada vez mais se aproximando do que nós chamamos de espiritualismo. Espiritualismo aqui é algo próximo da religião de mistérios gregas, né? E no Império Romano vai se misturar com uma série de outras religiões, formando outros tipos de religiosidades, né?
não são tão famosos quanto os mistérios, quanto, sei lá, né, quanto os cultos de o orfismo, né? Mas, por exemplo, né, o mitraísmo ele vai ser um culto bastante recorrente, né? E ele é meio que uma espécie de antecessor longínquo da maçonaria, né? Os cultos de Eleusidas também, né? Os cultos de Cibele, os cultos das Saturnálias, né? Então, a Roma tem muitos cultos religiosos. O imperador se torna divino, né? Augustus, né? A divinização do imperador. E, além de imperador, quando ele recebe esse título, né, o Senado dá a ele também outros títulos, como pontífice, supremo pontífice, né, que chefe, é o líder ou sacerdote da religião pública. Né? Então, tem vários títulos, né, religiosos que o imperador ele admite para si. Por quê? Porque o povo romano é um povo extremamente religioso, né? Extremamente, como assim, como os gregos. Tem uma série muito interessante na Netflix chamada Rome, né? Roma, que ela narra a história do Júlio César, começa no Júlio César, né? Já adulto, tal, chegando ao poder, ao imperator de Roma, e vai até a ascensão do Otávio Augusto, que é o primeiro imperador. E aí você tem lá vários rituais, né? O ritual, por exemplo, do cara pegar um touro, né? E aí eles suspendem o touro assim por meio de umas polias, né? E aí eles vão lá e sacrificam o touro e o sangue do touro lá ele banha o sujeito assim, né? Então era uma representação de uma unção, né? Divina, né? Aí o imperador Júlio César parece que ele tinha uma doença, tipo, não é epilepsia, né? E ele escondia essa doença, né? Então alguém descobre que ele tem esses crises de epilepsia e aí começa a falar que algum deus está punindo ele de alguma forma, né? E por isso ele não pode ficar no poder, né? Então toda religião está vinculada com a vida pública das pessoas. Não há uma separação entre religião e vida pública. Não há ateísmo, não há assim, alguém que seja completamente incrédulo, né? Porque tem culto para todo mundo, para todo tipo de jeito, né? Então você tem um culto para virgens, um culto para soldados, um culto para prostitutas, um culto para políticos, um culto para donos de casa, um culto para agricultores, um culto para observadores do céu, um culto para pessoas que trabalham com dinheiro, ou seja, então tem culto para todo mundo, né? E a vida ela é girada assim. Por isso que a filosofia estoica, no que tange a sua teologia, ela tem um aspecto mais espiritualista em Roma do que ela teria, por exemplo, na Grécia. Lembrando que, para os estoicos gregos, a, a ideia de religião, a ideia de Deus, né, ela é muito materialista, né? Ela é panteísta, ou seja, Deus é a realidade, né? Deus é tudo, né? Deus é tudo. Já no Império Romano, você tem já uma sutil separação entre aquilo que Deus pode ser para além do mundo material. Não é clara essa separação, mas na filosofia, né? Mas ela existe, né? E de certa forma, o Agostinho, por exemplo, é muito influenciado por isso, porque no começo da vida, o Agostinho é, ele é de uma religião chamada maniqueísmo. E o maniqueísmo, ele é bem materialista nesse sentido. Deus é bom e mal e se confunde com a própria realidade, né? A realidade material. Isso é influência do espírito romano, né? Isso é influência da filosofia pragmática de Roma. Quando ele encontra o evangelho, ele tem também dentro de si as noções de uma separação entre um princípio espiritual e material. E aí é fácil para ele admitir, né, e organizar o cristianismo dentro dessa concepção, né? Bom, não há uma grande liberdade política em Roma também, porque você tem é, senadores, questores, é, o poder imperial, né, os funcionários públicos, que são sempre os mesmos, né? Você não pode sair criticando esses caras, porque você pode morrer, esses caras podem mandar matar você. Né? Você não pode fazer assim liberdade de expressão total. Então,
uma vez que você não tem como condição, como operar na vida pública independente do seu nascimento, né? Se você nasceu numa família rica, abastada, de tradição política, claro, né? Aí você vai ter condição de fazer política, né? De discursar, de fazer todo o movimento, né? Mas se você nasce numa situação fora, né? Dessa linhagem, você não tem muito o que fazer. Então, os pensadores eles passam a voltar cada vez mais para si mesmos, né? Para o interior de si mesmos, falando sobre ética, falando sobre boa vida, falando sobre a virtude, né? E menos falando sobre a política, vamos dizer assim. Há um sentimento religioso, que a gente já comentou sobre isso anteriormente, e há também uma influência do neoplatonismo, que a gente vai falar daqui 2 semanas, né? Na próxima a gente vai falar sobre o neopitagorismo, né? Os cultos de mistério e tal, parte mais religiosa, e depois sobre o neoplatonismo, que é, de fato, né, um platonismo meio religioso, que mistura elementos do gnosticismo e faz uma salada, assim, interessantíssima, que o Agostinho vai se esbaldar nisso, né? Se existe uma filosofia agostiniana primordial, é o neoplatonismo, né? Ele vai transformar em cristianismo depois. E o neoplatonismo ele tem essa ideia, né, de que a gente tem que imitar a Deus, né? Imitar a Deus para poder alcançar a divindade, né? A divindade que se alcança por meio de uma separação paulatina das dimensões do corpo para o espírito, né? Então você faz jejum, você faz ascetismo, né? Você faz cultos, né? De orações assim, vigílias, né? Vigílias varando noites, assim, mas mortificar o corpo, né? Mortifica o corpo para a alma poder se elevar, né? Então isso aí é uma influência do neoplatonismo que a gente vai ver mais para frente, mas que já está aparecendo aqui no Império Romano. Bom, primeiro, acho que vão ser 3 nomes que a gente vai mencionar, né? Que é o Sêneca, que é o Epicteto e que é o Marco Aurélio. O Sêneca, então, ele é uma figura bem interessante, né? Ele nasceu em Córdoba, na Espanha. Vamos lembrar que a Espanha, nesse momento histórico, ela é algo como se fosse o, o lugar para onde todo romano queria passar férias. Né? É um lugar quente, com boas passagens, com praia, com um clima ameno. Então a Espanha é um lugar assim, um resort, né? Ela é para a gente aqui, sei lá, né? Como se fosse a Califórnia, como se fosse, sei lá, o Caribe, né? Lembra-se que Paulo, né? Na sua terceira viagem missionária, ele queria chegar até a Espanha, né? Para pregar o evangelho lá, né? Ou seja, né? Ele queria chegar até o lugar da elite financeira, né, do Império Romano. Porque Roma é um lugar assim, você tem que morar em Roma porque Roma é o centro administrativo do mundo, né? Mas a cidade de Roma é uma cidade emporcalhada, né? Uma cidade feia, suja, é uma cidade assim que é muita gente, muito aglomerada, né? Enquanto que as cidades hispânicas, né? A região da Espanha é uma região muito mais amena, que muito mais assim agradável, né, para se morar. E muita gente vem da Espanha, muitas tradições, né, vieram da Espanha, inclusive um grande imperador, que é o Marco Aurélio, ele é de família espanhola. Quando eu falo Espanha aqui, é Península Ibérica, né? Então vai Espanha e vai Portugal junto, né? Era tudo a mesma coisa nesse momento ainda, né? E aquilo tudo ali é Império Romano, né? Que vai chegar, inclusive, até a França, né? Até a Inglaterra. Ele, então, foi advogado e foi senador, né? Que é o cargo máximo que o Sêneca consegue chegar. Quando o Calígula ele sobe ao poder, ele vai ser condenado, né, pelo Calígula a se suicidar, porque ele fez um discurso, né, no Senado. Esse discurso ele meio que criticava, né, o comportamento do Calígula. E só que aí o que aconteceu? O Calígula falou: ah, não, vou esperar um pouco, né, para executar, né, a minha ordem, porque o Sêneca estava doente, né? E com isso o Calígula acabou meio que esquecendo, tal, né? Ele acabou, enfim, né, deixando para lá, né? Quem que é o Calígula, para a gente lembrar, né? O Calígula é o terceiro imperador romano. O primeiro foi o Marco, o Otávio, né? Que era o imperador
antes do nascimento de Jesus. Não, na verdade, imperador durante o nascimento de Jesus. O segundo imperador foi o imperador Tibério, né? Aí lembra do Mar de Tiberíades e tal, né? Toda uma mudança, né, de nomes para homenagear, que era o enteado do Otávio, e o Calígula, ele foi o terceiro imperador romano, enteado do Tibério, né? O quarto imperador vai ser o Cláudio, né? O Cláudio Manco, né? Ele que tinha um problema de nascença, então ele mancava, tal, e ele vai ser o quarto imperador, e o quinto imperador, que é o Nero, né? Aí depois do Nero você vai ter um vácuo de poder, e aí vai ter o Vespasiano e depois o Tito, né? Formando os 7 primeiros imperadores. Então, o Calígula é o terceiro imperador. É chamado de Botinhas, né? Quando ele era criança. E assim, a história que nos conta do Calígula é a pior possível. Assim, é um cara totalmente devasso, totalmente maluco, assim, né? Pederasta. Diziam que ele era o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens, né? Então, assim, tinha muito conhecido por essa questão mais sexual, né? Ele diz que ele elege, né, o próprio cavalo dele para ser senador romano, né? O cavalo dele chamava-se Incitatus, né? E para zoar os imperadores, para zoar os senadores mesmo. Então, é um cara meio malucado, assim, né? A história moderna tem outra percepção do Calígula, né? A história moderna procura entender que essa imagem tão negativa do Calígula, ela provavelmente tem muito mais a ver com quem não gostava do Calígula na época, né? E que falava mal dele, né? E que por isso acabou que manchou, né, a história do cara de tal forma que ele é pintado da pior maneira possível, né? E aí então estão resgatando coisas, feitos que o Calígula tenha feito, né? Tem coisas que ele conseguiu conquistar, coisas que ele conseguiu produzir em Roma. O povo de Roma adorava o Calígula e tal, né? Por várias razões, né? Mas assim, acabou morto por uma conspiração. Isso também não é muito incomum, né? Dizem que ele se suicidou, mas se suicidou com uma faca enterrada nas costas. Pode falar, Leila. Isaac, vai ouvir barulho no avião no fundo aí, mas dá para me ouvir de boa? Tranquilo. Tá. É só para assim, para contribuir. Nesse contexto aí, que você falou dos 4 primeiros imperadores, né? Depois Calígula, é nesse contexto aí que o cristianismo já está sendo desenvolvido, né? Ele vai se desenvolvendo. Assim, no primeiro imperador, o cristianismo não existe. No segundo imperador, o cristianismo ele está ainda engateando na Palestina, lá na região. No terceiro imperador, que é o Calígula, o cristianismo já chegou em Roma, ele já está lá, né? No quarto imperador, o Cláudio, o cristianismo já está em todo o Império Romano. No quinto imperador, o cristianismo se transformou numa coisa tão grande que ele já está incomodando todo mundo, né? Tanto que o Nero ele vai acusar os cristãos de colocar fogo em Roma, né? Claro que eles são um grupo marginal, né? Mas é isso, né? Então, sim, o cristianismo ele vai aumentando progressivamente, principalmente pelas camadas mais pobres. Beleza, era só essa ideia, porque vai ser nesse contexto aí que, na medida que o cristianismo for crescendo, né, e aí os pagãos vão se tornando cristãos, mas aí eles vão trazendo também a parte do paganismo para dentro da igreja, né? E é isso coisas que a gente vê acontecer hoje, a gente acha que é novidade, mas na verdade já aconteceu lá atrás, há muito tempo, né? Sim, isso é impossível de não acontecer, né? O cristianismo chega num lugar, tem as religiões daquele lugar, aí ele entra em contato com elas, as pessoas se convertem, mas elas não conseguem abandonar as práticas religiosas anteriores. Então, o que elas fazem? Elas cristianizam, né? Aquelas práticas, né? Cristianizam, às vezes dá certo, às vezes não dá muito certo, né? E às vezes fica meia boca, né? Então, a veneração de imagens da Igreja Católica é isso, né? O próprio Natal é resultado disso, né? A própria Páscoa, né, como a gente comemora hoje, também é resultado disso. Então, tem vários, o São João, né, tal. Então, tem várias festas, né, várias práticas, vários ritos, né, que vão sendo misturados. Isso é um sincretismo, né, que é impossível de não acontecer. Você pega, por exemplo, né, o protestantismo, o presbiterianismo, né? Você vai observando ele em países diferentes do mundo moderno,
você vai ver que ele é muito diferente em cada país, né? Você pega lá, por exemplo, na Alemanha, os caras estão no protestantismo lá, eles terminam o culto, tem lá um chopp, né? Tem lá vão beber até entornar o caneco, né? Vão fumar que nem uma caipora e tal, mas são, né, comportamentos que são típicos da região, né? Enquanto que no Brasil, se fizer um negócio desse, você tá lascado, né? Então, aí vai ter outras questões também. Né? Mas isso vai se intensificando, né? Vai se intensificando, vai se intensificando. Eu acho que a pá de pau, a pá de cal, né? A pá de cal nisso tudo, né? É quando o Constantino vira cristão, né? Por quê? Porque quando você tem uma figura tão importante quanto o imperador virando cristão, meio que todo mundo vira junto, né? Por oportunidade, né? Por oportunismo. Não mais por uma busca da realidade, da verdade e tal. E nem se sabe se o Constantino de fato se tornou cristão mesmo, ou se foi só uma questão de conveniência, né? Mas aí você tem toda a sorte de sincretismo possível, né? O cara, eu brinco, né? Assim, a pessoa foi dormir, tinha lá o templo da deusa Diana, né? E aí ele dormiu, né? E ele acordou, tinha trocado a placa, né? Agora é a igreja pentecostal Deus nós dois. Inclusive, as várias formas de Maria, né, nasce desse sincretismo aí do quarto século, né? Sim, porque nem todo mundo queria se tornar cristão, queria continuar pagão. Mas aí o império era cristianizado, então beleza, eu vou agora, é uma forma de eu conseguir adorar Diana, mas com outro nome. Diana, Cibele, né, e outras divindades femininas, né? Então é isso mesmo. Né? E a explicação, né, de por que Maria tem que ser virgem, né? Por que a virgindade de Maria? Aí você vai pegar lá o culto de Diana, é um culto das virgens vestais, né? Ou seja, é uma virgindade de pureza muito importante que vai ser associada a Maria. Ah, mas por que associada a Maria? Porque Maria concebeu virgem. Então, logo, ela tem que ser virgem, porque as virgens, elas são... Não tem nada no texto bíblico que sustente a ideia de que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, né? Mas, para a religião pagã romana, a virgindade de Maria era uma necessidade, porque ela encaixava perfeitamente numa necessidade de sincretismo. Ela teve outros filhos, né, velho? Teve outros filhos, né? E casou, né? Casamento, você o cara não vai casar sem dar uma metidinha, né, mano? Tá de sacanagem. Você só valida o casamento, né? Consuma o casamento assim, né? Aí a Igreja Católica inventou um negócio chamado casamento jacobino. Casamento jacobino, né? Que é o casal se casa e não faz sexo nunca, né? Vive virgem. Bom, mas aí nem casamento né? Porque a ideia do casamento é a procriação, né? E é um acasalamento, né, velho? É um acasalamento, sim, né? E é o que marca, né? É o que marca de fato, né? Diz lá, né? A doutrina católica, né? Que o casamento é o único sacramento que quem oficializa são os nubentes, né? É os dois noivos, né? Então o padre vai lá, casa, mas se não tiver os finalmente, né? Ele invalida o casamento, né? Porque não tem, né? Então é uma coisa interessante, né? São umas contradições, assim, que se explica por quê. Se explica porque havia uma fé que precisava ser satisfeita, né? E essa fé, e isso vai sendo misturado, né? Você tem lá a festa ao Sol Invictus, né? Que era dia 25 de dezembro. Né? Essa festa era muito, muito popular, muito famosa, e se transforma no Natal, né? Que é o nascimento de Jesus. Todos os elementos do Sol Invictus estão no Natal. A guirlanda, tudo foi lá no Natal, né? A guirlanda eu acho que é mais posterior, né? Mas dá a presença, umas outras coisas e tal. Mas aí eles falam assim, o Natal é pagão? Não, Natal não é pagão, né? O Natal é uma tentativa de sacralizar uma festa pagã, né? Mas você, quando faz isso, você automaticamente traz com ela, né, elementos dela, né, elementos do paganismo. Não tem o que fazer, né? Você só aceita e vai embora, né? Bom, eu celebro o Natal, coloco a árvore de Natal e comemoro como o nascimento de Cristo, viu? Só para deixar claro. É isso, né? A gente faz isso, mas se a gente for pesquisar historicamente, vai ver que a árvore, vai ver que o símbolo, vai ver que isso tudo aí tem elementos do paganismo, mas que a gente hoje não trata isso como paganismo. A gente cristianizou. Sim, isso mudou, né? Mudou depois, né? Inclusive, eu já li em alguns livros que isso mudou no Concílio de Nicéia. Olha, não é mais pagão, então não tem por que adorar Deus invicto. Então, vamos trazer para Jesus Cristo
o nascimento dele porque ele é o sol da justiça. Então, ali também nisso ficou decidido, estabelecido nessa data. É isso mesmo, né? Isso mesmo. E qual que é o problema disso? Bom, o problema é que isso pode trazer junto práticas que não são bíblicas, mas, ao mesmo tempo, isso resolve outro problema, né? O problema de que você acaba, né, vencendo, né, aquela religião, né? Ela é tão vencida que se você não soubesse historicamente o que ela significa, ninguém ia saber mesmo. Uma coisa importante, notem aqui a data de nascimento e morte do Sêneca, né? O Sêneca, ele nasce em 4 a.C., provavelmente é o mesmo ano que Cristo nasceu, porque tem um erro de cálculo, né? Jesus não nasceu no ano 1, né? Provavelmente Jesus nasceu 4 anos antes do ano 1, então ele provavelmente nasce no mesmo ano que Jesus. E ele morre em 65, ou seja, né? Ele vai morrer depois de Jesus ter morrido, né? Ele vai viver em tempão ainda. Então, e aqui é muito interessante, né? Há menções históricas, né? Mais tradição do que registro histórico de que Sêneca tenha tido contato por cartas com o apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele evangelizou Sêneca, de alguma forma, né? Chegou lá o cristianismo até ele. E a gente vai ver elementos dos evangelhos, elementos do cristianismo nos textos de Sêneca. Não porque Sêneca virou cristão, mas porque Sêneca enxergou no cristianismo de Paulo outra filosofia que falava de verdades, né? Que ele foi misturando com a dele. Bem, o Sêneca foi condenado à morte pelo Senado, não então, segunda condenação do Sêneca, né? Por adulterar com a Júlia Lívia, que era a irmã do Calígula, né? Aí o Calígula morreu e o imperador Cláudio, ele mudou, né, a pena para exílio, né? Então o Sêneca, ele vai ficar fora de Roma por 10 anos, né? Aí depois ele volta para Roma, já na época, no finalzinho, né, ali do Império, do reinado de Cláudio, né? E se torna preceptor, né, professor do Nero. O Nero, né, que é filho de Agripina, que era irmã e amante do Calígula, né? Não é que o Nero era filho do Calígula, não, né? O Nero era sobrinho de Calígula, né? E o Calígula, ele era assim, comia a irmã, comia a mãe, comia todo mundo. Então, esse negócio é complicado. E esse Nero, então, ele vai ser treinado, né, pelo Sêneca para ser um bom governante, né? Ele vai acabar que ele será realmente, né? A história diz que ele é um excelente governante, né? Ao mesmo tempo, né, a história também vai transformar o Nero em outro imperador maluco, né? Por causa da questão do incêndio de Roma, né? O Nero queria construir uma grande, renovar, né, ali, né, o centro de Roma, mas ninguém queria permitir que ele fizesse isso, né? Que tinham as casas de senadores ali, né? Casas de tribunos, né? Casas de gente rica e tal. E aí ele teria mandado por fogo lá e teria acusado os cristãos disso, né? Isso é também história, né? A gente não, história assim, história com H minúsculo, né? Isso é uma tradição que a gente não sabe se foi bem isso. Mas o muito interessante notar que se Paulo e Pedro foram de fato, como diz a tradição, mortos, né? Em Roma, Pedro crucificado e Paulo decapitado, as duas mortes teriam acontecido na época de Nero. Então, Nero teria presenciado ou teria participado, pelo menos de maneira colateral, do martírio dos dois apóstolos. Enfim, né, o Nero, ele, quando chegar ao poder, vai acusar novamente o Sêneca de fazer participar de uma conspiração para matá-lo, né? E aí então vai condenar o Sêneca à morte. É a terceira condenação e dessa vez ele não escapa. Né? E aí então ele corta os pulsos, né? Só que ele tinha uma saúde de ferro, assim. O Sêneca, ele se alimentava, né? Só super bem. Ele tinha ali ele fazia exercícios físicos, né? Então ele tinha uma saúde muito boa. E aí ele demora muito a morrer, né? Aí ele vai pede para encherem, né, uma tina, né, uma bacia lá de água quente, né, e aí ele entra dentro da bacia e ele dá uma acalmada na dor, né, os vasos, né, eles relaxam, né, os vasos sanguíneos, e aí ele vai morrer tranquilamente, né, até no final da vida, né, mas ele morre então
a mando do Nero, ele se suicida. Tem um filme chamado Calígula, né? Um filme que é mais putaria do que parece que é filme pornográfico, né? Já assisti. E aí mostra o Sêneca morrendo no filme, né? Tá historicamente errado lá, né? Porque lá no filme Calígula ele morre, né? No comecinho, né? Entre, né? O reinado de no comecinho do reinado de Nero, perdão, de Calígula, né? Na verdade ele morreu no começo do reinado do Nero, né? Então há um erro histórico ali. Mas é mais ou menos daquele jeito, né? Ele entra dentro lá de um tanque lá e ele morre com os pulsos cortados. Bom, o Sêneca, filosoficamente, então, ele vai oscilar entre o panteísmo estoico e o Deus pessoal espiritualista. Aqui eu estou dizendo para vocês que ele tinha um contato com os cristãos, né? Ele tinha um contato com Paulo. E eu não sei até que ponto essa ideia do Deus pessoal ele é influência disso. Nós também temos um Deus não exatamente pessoal, mas separado da realidade material, né? Que é em Platão. Então pode ser que seja uma influência platônica, uma influência cristã, uma influência de outras religiões ali da época, mas filosoficamente o Sêneca é panteísta, estoico, mas tem traços na filosofia dele que vão nos fazer apontar para uma crença meio que incipiente em um Deus pessoal, um Deus para além da matéria. Ele vai dizer, então, que Deus é providência imanente, aqui é estoica, né? O que é providência imanente? Tudo que acontece na vida, por exemplo, né? O avião aí quebrou e o Lennon está aí no quartel agora, colocando a pessoa para trabalhar. Isso, para a Sêneca, seria providência imanente, né? Você tem que estar aí, nesse momento, nessa hora, fazendo isso que está fazendo, porque o universo quer que você esteja aí agora. Porque se você estivesse em outro lugar, alguma desgraça muito grande ia acontecer. Então, é providencial tudo que acontece, né? Eu sei lá, caí e quebrei a perna, né? Isso é uma providência, né? Você quebrou a perna agora para não acontecer algo pior depois, né? Então, a gente vai ter essa percepção que vai estar presente demais no cristianismo, principalmente no cristianismo reformado, né? No cristianismo católico também. A ideia da providência absoluta. Pode falar. Pô, isso que tu falou agora parece-me a parábola do rei. Tu conhece a parábola do rei? Que levou o seu protetor ali para caçar? Continua. Não sei se e aí ele acabou que numa caça, um dos animais, ele acabou comendo o dedo do rei. Sim. Então se tu conhece, pode contar que tu conta melhor que eu. Não, continua. Não, e aí ele mandou prender, né, o cara, porque o cara não protegeu o rei e mandou prender o rei, né? Aliás, o rei mandou prender o seu servo, porque ele não conseguiu proteger o rei. E aí eles foram no outro momento, que o rei gostava de caçar, saiu para caçar outra vez, levou outro, e aí eles foram pegos por uma tribo de canibal, né? E aí ele chegou, pegaram o rei para comer o rei, né? E aí, quando colocaram o rei, viu que o rei não tinha um dedo. E aí disseram que ele era defeituoso e ele não servia. E aí mandaram o rei de volta. Quando o rei volta, manda soltar, e aí ele pede desculpas para os caras que ele mandou prender. E aí o cara diz a ele: não, meu rei, não precisa se desculpar, porque se o senhor não tivesse sem o dedo e eu fosse com o senhor seria libertado e eu agora teria sido devorado. Então, a sua ação me protegeu também. Tudo é providência, né? Tudo. Isso, essa ideia aí da providência. E aí o sofrimento vira providência, né? Isso é o que nós não temos hoje, né? Na teologia da prosperidade, no pessoal meio mais moderno, né? Que foge da dor como se fosse a ação do demônio, né? E, na verdade, não, né? Mesmo o demônio age por providência, né? Caso de Jó. Né? Então é isso, né? Quer dizer, essa ideia, ela é completamente estoica, né? E eu não sei até que ponto Paulo não... o Paulo falou isso, né? No mundo teria aflições, né? Vai ter tribulação, né? Sobre o mundo e tal, né? Eu não sei se ele está falando isso porque ele é um cara realista que enxerga a realidade mesmo, né? Ou se ele fala isso já influenciado pelo estoicismo.
Porque o Paulo conhecia muito bem a filosofia estoica, né? E pode ter achado que isso era uma explicação filosófica muito boa. Essa explicação, ela, de certa forma, ela está presente no Antigo Testamento, mas de maneira mais empírica. Ah, por que que nós fomos escravizados na Babilônia? Porque nós nos afastamos de Deus. Então Deus está nos punindo, está nos educando, né? Isso é providencial. Ah, o Ciro, servo de Deus, né? Servo de Deus por quê? Porque ele é a providência, né? A história de Jó também é uma providência, mas não está teologicamente construído ainda. Ele está mais literariamente, né? Então, Paulo, quando explica isso teologicamente, me parece que talvez possa ser uma referência ao estoicismo que Paulo já conhece da sua época. Bom, também o Sêneca vai dizer que Deus é a razão intrínseca que plasma a matéria, né? O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que tudo que existe com uma finalidade. É a ideia aristotélica, né? Teleológica, né? E essa finalidade, ela e essas coisas que existem, elas só existem porque Deus as fez, né? Então, não que Deus é um criador fora do mundo, que cria ex nihilo. É que Deus é o próprio universo e produz, né, as coisas por intencionalidade. Né? Então, sei lá, né, você jogou uma semente aqui na Terra, né, e a semente germinou. Né? O que é a semente germinar? É uma operação da razão, da providência divina, que faz com que a terra e a semente tenham uma correlação que faz com que elas possam uma nutrir a outra, né, e aí poder germinar, que isso é o que chama de plasmar, né? Plasmar é criar, né? É produzir, arquitetar, melhor dizendo, né? Então, toda a realidade, ela tem uma finalidade racional. Ela existe por alguma razão. Se eu não a compreendo, é porque a minha razão não chegou a compreender. É uma atitude bastante reverente, né, com relação à realidade. Ao invés de pensar assim, o mundo não tem sentido, porque eu não consigo enxergar esse sentido, que isso seria uma atitude muito arrogante, prepotente, achando que a nossa razão ela é tão bem treinada ao ponto de compreender isso, né? Você pode pensar como Sêneca pensa, e dizer assim, o mundo possui uma razão que a minha razão desconhece, mas que eu sei que possui uma razão justamente por quê? Porque nada no mundo acontece sem uma razão de acontecer. Né? Então, é mais dizer que o problema da incompreensão é meu do que do mundo, né? Isso é algo que sempre me incomoda muito em algumas explicações científicas, principalmente da astronomia, né? Fala assim, não, o universo não tem ordem, é caos. Fala, bom, o universo é caos ou é você que não chegou à ordem, né? Porque você nem conhece, né, o universo direito para poder enxergar a ordem nele. E por último, ele vai dizer que Deus... Pode falar, Pedro. Tu viu, ó, que saiu agora um cientista de Harvard, formado em Harvard, a matéria agora, não cheguei, saiu no UOL, né? Não li toda a matéria, não li parte dela. Né? Ele afirmava que o universo foi criado no laboratório. Falei, cara, onde é que... Vi. Cara, onde chegou a sandice, cara? A loucura, o ilogismo. É uma pretensão, né? Uma arrogância do caramba, né? Me lembro uma piadinha, né? A piadinha era assim, Deus estava lá fazendo, né? Aliás, Deus encontrou um cara que falou assim, eu sou capaz de fazer um homem. Aí os caras falaram, pegou um monte de barro, colocou num caldeirão, começou a ferver, né? E a misturar lá, e aí ele montou um boneco, né? E conseguiu fazer um ser humano, né? Aí Deus olha para ele e fala assim, muito bem, parabéns, né? Você conseguiu fazer um ser humano, né? Agora, da próxima vez, você usa o seu barro, não o meu, né? Ou seja, né, assim, sempre haverá, né? Essa piada já. Sempre haverá, né, o anterior, né? Quer dizer, isso, exatamente. Que eu lembro de uma aula que tu deu para nós, bicho, que nunca mais saiu da minha cabeça, sobre aquela relação do criador e criatura, entendeu? O que vem primeiro, o que vem depois, porque se você for buscando o ad eterno, você vai perceber, primeiro, que não existe paralelo na natureza de algo que veio anterior à sua criatura, né? E aí, se você for levando ad eterno, você não vai conseguir explicar. Não tem explicação, exatamente. E aí, quando você tenta fazer explicação, você admite, você é arrogante, né? É arrogância
de uma mente que não compreende a realidade e que se arroga no sentido de querer explicar o que não entende, né? E aí Então a é mesma isso. coisa da Trindade, ninguém consegue explicar a Trindade. Por quê? Porque nós não temos um paralelo para isso, né? Nós somos seres unívocos, Deus é um ser triúnico, ele é completamente estranho a isso, a minha mente, eu não consigo compreender, ter a experiência disso. Então o que eu posso falar é que ele é Trindade porque ele falou que é, mas eu não faço a menor ideia do que isso seja. E outra coisa que eu não consigo explicar também é a ceia, é o pão e o vinho, cara, entendeu? A consubstanciação, ninguém consegue explicar isso, mas está lá, entendeu? Não é só memorial, é memorial e consubstancial, entendeu? Então, como é que vai explicar isso? É Obviamente que é um isso, né? lado que eu defendo, né? Vão dizer que tem gente que vai dizer que não, entendeu? Uns vão dizer que aquilo ali é sangue mesmo, que é água mesmo, outros vão dizer, não, é só pão e só vinho, não muda nada, não tem nem. Entendeu? Aí a percepção que eu tenho é a mesma do Calvino, entendeu? Ali é um memorial consubstancial, entendeu? O Calvino não falava que é consubstancial, né? Que era Lutero, né? O Calvino falava que era presença mística, né? Isso, o que ele falava? Porque ele pegou a parte de Zwingli, que era só memorial, e aí Isso. ele juntou a do Lutero, que era consubstancial. Então, tem alguma coisa aí no meio termo. É porque, assim, para o Lutero, o pão e o vinho se transformam. O pão e o vinho são também sangue e corpo. São também, né? Por isso que é consubstancial. O Calvino vai falar, não, eles não são também. Eles são o corpo e o vinho, o sangue e o corpo, misticamente. Misticamente. Então é uma diferença assim, meio sutil, né? Para o católico, o pão e o vinho se transformam em sangue e corpo. Para Lutero, o pão e o vinho, eles contêm sangue e corpo. Para É, Calvino, para não, isso tem Calvino, razão, é isso mesmo. o pão e o vinho, eles são misticamente corpo e sangue, né? Não são substancialmente. O que eu quero dizer com isso é que existe um mistério aí que eu não consigo explicar, cara. Só E isso, né? aí vem os Zwingli e fala que não é nem corpo, nem pão, nem nada, é só símbolo, né? É só memorial. E aí você vai dessacralizando, né? Dessacralizando. Eu, sinceramente, não entendo, né? Se você acha que é só símbolo, então não tem por que você impedir qualquer um de tomar o negócio, né? Porque não vai fazer mal nenhum, né? Bom. É isso mesmo, enquanto, na verdade, o texto diz ao contrário, né? O texto fala outra coisa. Que aquele que toma o corpo toma juízo para si, né? Há uma transformação Isso. mística, né? Espiritual e tal, né? Então, para ter uma transformação espiritual, precisa ter um elemento espiritual aí, né? Então, pelo menos é isso, né? Mas, enfim, é por aí, né? De certa forma, olha só, né? Você dizer que existe corpo e sangue no memorial, nos elementos da ceia, é algo meio panenteísta, no sentido, né, de que Deus se transforma ali, né? Deus está presente ali, né? E talvez isso tenha muito problema, né, para a mentalidade puritana, não, para a mentalidade pietista, né, que estava querendo se afastar muito grande do catolicismo. E aí, então, tem essa questão da descentralização, né, que vai acabar gerando aí a tradição das igrejas pentecostais, né, e das batistas, né. Mas, enfim, né, é uma coisa a se pensar, né, tem toda uma discussão muito interessante e rica, né, sobre essa questão da ceia aí, que eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso em algum outro momento. Bom, a antropologia e a psicologia de Sêneca, né, como é que funciona isso? Então, Sêneca é o primeiro, né, a desenvolver o conceito de consciência e voluntas. Voluntas é a ideia de vontade, né? Vontade. Como é que funciona isso? Sêneca entende que o homem tem duas naturezas, corpo e alma. Dicotômico, corpo e alma. O corpo é peso, é vínculo, é cadeia, é prisão da alma. E essa ideia, ela é Sócrates. Perdão, essa ideia, ela é Platão, né? Para Sócrates, o corpo é o instrumento que a alma usa para conhecer este mundo. Para Platão, o corpo é sarcófago, é prisão da alma que impede a alma de conhecer o mundo das ideias, né? Então, a ideia aqui, ela é platônica. O corpo é negativo, é prisão, é cadeia, é ruim, né? A alma
é o verdadeiro homem. Isso aqui também é Platão puro, né? O Platão dizia, o Sócrates falava, o homem é sua alma. Portanto, eu serei um educador da alma. Platão concorda com isso. O Aristóteles ele vai depurar. Ele fala, não, o homem não é a sua alma, o homem é seu intelecto, né? Porque a alma humana tem várias partes e a parte mais sublime é essa que dá identidade à humanidade. O Sêneca está falando, a alma é o verdadeiro homem que deseja libertar-se do corpo, né? Tem traço aqui de gnosticismo. Mas também afirmava dubiamente que a alma é o corpo, substância pneumática. Por quê? Porque ele é estoico. E para o estoico, o corpo e a alma são matéria. Os dois são matéria. Matérias que podem se unir ocupar o mesmo espaço, né? Aqui está indo contra a lei da física, mas enfim, não tinha física na época, né? Então, é a ideia de uma interpolação, né, entre corpo e alma. Eu noto aqui, eu queria que a gente notasse isso, né, que o Sêneca ele está tentando fazer uma espécie de salto para uma dicotomia, um dualismo, que provavelmente está muito vinculado às religiões de mistério, mas ao mesmo tempo ele não quer deixar de ser um estoico, né? Então ele tem que meio que conjugar as duas e por isso ele vai oscilando entre um e outro. Aí então o Sêneca cria o conceito de consciência. O que é consciência, né? Aqui no Sêneca, consciência é o conhecimento do bem e do mal originário. Não é o conhecimento do bem e do mal do momento, né? Porque seria moral, isso seria ética, né? Mas é de retroceder para tentar entender qual é a origem do mal e a origem do bem. Aí ele vai dizer, a moral não vem do conhecimento. E aqui ele rompe com Platão. Não vem do conhecimento. A moral vem da vontade. E aí nós temos uma proximidade maior com Aristóteles. Porque o Aristóteles vai dizer o quê? Uma verdade aprendida não é uma verdade praticada. Eu aprendi a verdade, beleza. Agora eu preciso ter querer e vontade de praticar essa verdade. Esse querer e vontade, em Aristóteles, ele não está desenvolvido. Ele está lá presente, falando assim, olha, eu vou explicar para vocês porque pessoas inteligentes não são éticas. Elas não são éticas por quê? Porque elas não querem fazer aquilo que elas sabem que é certo. E o Sêneca, ele vai explicar o porquê. Por que elas não fazem o que é certo? Porque a vontade precisa se dobrar à moral de tal forma que o querer se transforme em uma mola propulsora, né? Em uma energia que motive você a ser bom. É o que nós, por exemplo, podemos pensar com relação ao cristianismo, né? O cristianismo, ele dá lá para você um monte de pecados que você não deve praticar. Ele ensina, né? Ensina você o que é certo e o que é errado. Então, você sabe o que é certo e o que é errado. O que não quer dizer que você não vai cair nos pecados. E por que você cai nos pecados? O Sêneca responde. Você cai nos pecados porque você tem uma vontade. Uma vontade. E essa vontade, ela não se converte. A sua mente se converte, você confirma, aceita, admite o que é a verdade, mas a sua vontade luta contra a sua razão, seu conhecimento. Enquanto você não dobrar a sua vontade, você não consegue fazer o que é certo. Por isso, o estoicismo, e Sêneca, nesse caso, está presente, é uma filosofia de ascetismo, né? De negação da vontade de fazer o mal para fazer o bem. E aí aceitar as dores que isso vai acarretar. Pode falar. Isaac, isso me parece que então que Sêneca tinha sim contato com Paulo. O que ele parece não ter admitido é aquilo que Agostinho ia definir lá na frente como pecado original, né? Isso. E é provável que Agostinho chegue à ideia de pecado original lendo Sêneca também. Né? Assim, ó, o Sêneca deu um passo aqui, Paulo deu outro passo lá, outro deu outro passo lá. Ele vai juntando tudo, né? E aí ele vai chegar no conceito de pecado original, que não é um conceito claro em Paulo. Ele é um conceito obscuro em Paulo, né? Tá lá. Mas ele é obscuro, né? Você precisa elaborar isso filosoficamente, teologicamente.
E aí elabora a É muito louco, né, velho? Quando você começa a ver a relação desses caras aí, o pensamento vai sendo desenvolvido. É aquela coisa, Salomão já dizia lá atrás que não existe nada novo debaixo do sol, né, velho? Então, o cara vai pegando aqui, aí vai moldando, e, cara, isso é muito louco, velho. É uma teia de significados, né, de conexões, de pensamentos. Você não é nada é original, né? Tudo é o quê? É aperfeiçoamento, né? É cópia, recópia, né? Às vezes é degradação, às vezes é aperfeiçoamento, né? Mas é bem isso mesmo que você falou. Perfeito, perfeito, né? A gente vai descobrir que tudo que a gente vê hoje, a gente já viu antes. E, e é muito interessante isso, né? Porque a história, né? Ela é construída como ciência para isso, né? Para não repetir os erros passados, né? Só que a gente vê a história, entende a história, mas a gente não faz o que a história nos ensinou a gente, né? Por quê? Porque tem voluntas, né? Tem vontade, né? E sem educar a vontade, você não consegue praticar o bem. Então não basta educar a razão, né? Tem que educar a vontade. Né? Mas esse ponto aí também que você trouxe aí remete também à aula passada com aquela questão da perca da linguagem, né? Se perdeu a linguagem. E se você perde a linguagem, meu irmão, aí você pode definir qualquer coisa segundo o subjetivismo, né? Porque aí agora acabou, perdeu a linguagem, perdeu a realidade, perdeu definição, perdeu tudo, né? A perda da linguagem, muito interessante que você colocou, né? A perda da linguagem, ela é um fator importantíssimo para a gente poder ter uma degradação da razão. Por quê? Porque a gente não tem ideia, né, de que o homem ele só é esse ser tão complexo e tão assim produtivo por causa da linguagem, né? Quando é que a gente consegue fazer ciência de qualidade? Quando a gente compartilha o nosso conhecimento com outras pessoas, inclusive de diferentes línguas, idiomas também, né? Então a linguagem é que faz o homem ser o ser que domina o planeta inteiro. Os animais não têm uma linguagem elaborada dessa forma, para criar conceitos simbólicos, abstratos e tal. Por isso, eles nunca irão dominar o mundo, a não ser que eles desenvolvam tal linguagem. E Que é quando o... eu falo essa perda também, Zé, não só na parte científica, né? Nessa pesquisa, nessa persecução da ciência para descobrir as coisas, como, por exemplo, aí a tentativa de achar essa vacina aí. Mas eu falo também, no nosso caso aqui, né? Que nós três aqui somos estudantes aí de teologia, eu falo também dessa perca da linguagem dentro da teologia, você redefinindo conceitos que a própria Bíblia definiu, entendeu? Isso é influência da cultura, mas desde quando o cristianismo surgiu, né? Desde sempre. Então, quando você perde essa linguagem, a premissa ela não está estabelecida, entendeu? E aí vale tudo. É. Aí é o problema da retórica, exatamente, né? Que sem linguagem, cara, você não faz nada, né? Por isso é preciso que a gente tenha uma certa precisão da linguagem, né? Quando você falou assim, não, o Calvino falava sobre consubstanciação. Peraí, não, esse termo, essa linguagem, esse conceito não é de Calvino. É importante isso, né? Mas isso muda o quê? Na sua crença não muda nada. Você continuou crendo da mesma forma que você continuou crendo antes, porque você estava certo na sua crença. Mas a sua fala evocava uma outra crença diferente, que pode confundir quem está ouvindo. Então, a precisão da linguagem, né, aqui, e é verdade, outra coisa importante, acho que é isso que você está colocando também, né, é de você começar a pega coisas, né, que estão estabelecidas, por exemplo, né, como corretas, né, como moral, É e como você vai... verdade, eu falo de verdades universais, aquilo que você não consegue mudar. Por exemplo, gravidade. Você vai mudar a gravidade? É uma lei natural que você não muda. Então, a Sim, definição ela é a mesma, universalmente falando. Dentro do mundo cristão, existem também as verdades universais, dentro da teologia, à luz das escrituras, entendeu? Agora, a é, ideia é perseguir essas verdades, entendeu? e é fácil torcê-las, né? Por exemplo, se você... O que faz o teísmo aberto lá, né? Fala assim, olha, Deus é onipotente. Essa é uma verdade axiológica, né? Incontestável, né? Se Deus é quem ele diz ser, ele tem que ser onipotente, né? Mas aí vem o cara e fala assim, Deus é onipotente. Ele pode fazer tudo que é possível ser feito. Quer dizer, ele usou a linguagem para dizer, na verdade, que Deus não é onipotente, mantendo a ideia de que ele é onipotente, para confundir o ouvinte dele. Né? Isso, Deus, exatamente isso. Isso, é Deus, exatamente isso. é, Deus não é onisciente. Deus é onisciente. Não, claro, Deus é onisciente.
Deus sabe tudo o que é possível ser sabido. E o que não é possível ser sabido? Aquilo que não aconteceu ainda. Logo, Deus não sabe o que eu vou fazer, mas sabe o que foi feito. Quer dizer, é tudo uma questão de linguagem para criar uma nova percepção teológica, né? Que transforma Deus em cada vez mais em um ser menor. Isso não é Tex Roberto só não, viu? Dentro de muita igreja cristã, aquelas, entendeu? Que acham que Deus é aquilo tudo que a Bíblia fala sobre ele, mas esse tipo de linguagem também está dentro da igreja, entendeu? Sim. Mas, como diz o Olavo, né? Nada está na mente de um povo sem que antes estivesse na literatura do povo, né? A literatura aqui é o quê? Essas discussões teológicas que viram livros, né? Livros populares que estão por aí. Lembra que o arianismo foi uma heresia tão problemática porque ele era um músico e ele transformava a teologia dele em música. Então as pessoas decoravam a música do Ário e saía por aí cantando aquilo, e aquilo virava doutrina, e a doutrina ficava sedimentada na cabeça das pessoas, né? Então, tá na literatura, né? Tá na arte, né? Se tá na arte, as pessoas acabam em algum momento cedendo a isso, né? É o problema da linguagem, novamente, né? Você tem razão. Bom, olha só que outra coisa interessante, né? O Sêneca vai, por meio, então, desses raciocínios, afirmar que o homem é estruturalmente pecador. Quase que o pecador de não. E por isso, o homem, ele não pode alcançar a perfeição. Mas por que não pode? Porque a voluntas dele nunca é completamente alinhada com a razão. Então, eu sou a pessoa que sabe perfeitamente o que é certo e errado fazer. O meu problema não é saber o que é errado e certo fazer. O meu problema é eu ter vontade. Vontade aqui não é só a vontade, o desejo, né? Mas é a vontade que produz movimento, né? A vontade factual de fazer o certo. E o fato é que eu não tenho essa vontade. Eu tenho às vezes, né? Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, né? Aquilo que a gente fala assim, nossa, fiz sem querer. Não, você fez porque a sua vontade queria fazer. Isso é o capítulo 7 de Romanos, pô. Isso é o capítulo 7 de Romanos. Então é isso, né? Ou seja, a vontade do homem é contra ele, de certa forma. Né? Porque ela está degenerada por uma estrutura pecaminosa. Segundo Sêneca, não é cristão, é Sêneca falando. Uma estrutura pecaminosa no homem. E o que é o pecado para Sêneca? É o contrário de perfeição. A perfeição seria aliar a vontade com a razão. E por que eu não consigo fazer isso? Porque eu sou imperfeito. Por que eu sou imperfeito? Porque eu tenho um pecado que está na minha estrutura de ser, que não me permite fazer isso. O que ele vai falar, então? Né? Qual que é a solução de Sêneca? Né? A solução do Sêneca é a regra de ouro. É a maneira pela qual ele vai achar possível educar a vontade, a voluntas, que é por meio da fraternidade universal. Ou seja, do amor ao próximo, amar o outro como a si mesmo, né? E não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Portanto, Sêneca, ele vai discordar de toda forma de escravidão, distinção social, né, de classes e tal, né, dizendo assim, olha, um homem escravo e um homem livre, eles são diferentes em termos sociais, mas em termos intelectuais, né, em termos de potência, eles são iguais, né, porque todos são homens. Afinal de contas, todos os homens nascem nus, né, nascem da mesma forma. E a virtude e a verdadeira nobreza não está naquilo que o homem veste, nem na forma como ele fala, mas está na sua nudez. Ou seja, quando você tira tudo aquilo que é acessório, né, construção da sociedade, aquilo que fica, né, do homem nu, aquilo é a virtude dele, né, que é a vontade, que é o que há de mais verdadeiro no homem, né? Ele não desenvolve isso, mas é o eu, né? É o eu que vai ser desenvolvido pelo Agostinho depois. A única pobreza que tem sentido, né, é aquela que o homem constrói para si. As outras pobrezas são fruto do acaso da sorte. Quer dizer, o que é a pobreza para mim, né? É a pobreza de espírito, é a pobreza de força virtuosa, né? É a pobreza de força moral. Essa pobreza ela é problemática. E o homem é verdadeiramente nobre quando ele desenvolve
formas de ter riqueza moral. O que é a riqueza moral? Eu estou vendo algo que eu desejo. E eu sou capaz de dizer não ao meu desejo. Isso é nobreza, riqueza moral. Quando o homem ele só não é capaz de dizer não, ele é escravo da vontade. E, portanto, ele não é nobre. Por mais nobre externamente que ele for. Né? Da mesma forma, se você só diz não, você também é escravo de uma espécie de ascetismo, né? Desregulado. Por quê? Porque aí você deixa de ter felicidade de encontrar na disposição de dizer sim, né, para a virtude, né, em nome do medo de pecar. Então é aquele cara que, sei lá, ele se isola, né, da sociedade, né? Aquele cara que assim, ele sobe lá no meio, no alto da montanha para fazer as orações, né? E ele não quer sair de lá, né? É a ideia lá da transfiguração de Jesus, né? Vamos montar umas cabanas, né, umas barracas e ficar aqui para sempre, né? Porque aqui pelo menos a gente não peca, né? Lá embaixo a gente peca, né? E aí ele fala assim, olha, não, mas se você não tiver diante do pecado, você não tem a liberdade de dizer não para ele. E sem dizer não para o pecado, você não tem liberdade de fato, e nem tem virtude. E aí nós voltamos à interpretação, né, do porquê a árvore do conhecimento do bem e do mal está lá no Éden. Pode falar. O monastério também não surgiu com essa ideia? Uhum. Mas o monastério, ele é uma coisa anterior ao cristianismo e que os cristãos vão meio que sincretizar, né, vão meio que misturar. E aí eu acho que ele é muito danoso, em certo sentido, porque ele retira a pessoa, né, do mundo da realidade, né, para viver isolada dele, né? Sim. Só que isso também tem a sua vantagem, né? Isso aí produziu Sim. muito conhecimento, né? Tem a vantagem de você focar em outras coisas, né? Mas o que acontece hoje? Você já ouviu falar da Opus Dei, né? Opus Já. Dei. O que é a Opus Dei? A Opus Dei foi criada pelo José Maria Escrivá, né? Que era um padre católico espanhol, que queria misturar a vida monástica com a vida cotidiana. Então, ele falava assim, ó, você é o quê? Eu sou advogado, né? Beleza. Então, como advogado, você vai viver assim como os monges viviam, mas sem se distanciar do mundo. O que os monges faziam? Educavam a sua vontade. Como advogado, você vai fazer a mesma coisa. Então, quando você puder ter um carro melhor, você não vai ter. Você vai falar, não, eu não preciso. Eu preciso de um carro que me leve do ponto A ao ponto B. Isso é uma atitude de humildade que levará você a controlar a sua voluntas e poder, então, se tornar sal e luz a um mundo de trevas, né? Então, a ideia da Opus Dei é essa. É fazer você mortificar a sua carne, a sua vontade, no meio do mundo. Não tirar do mundo, mas no meio do mundo. É misturar o monastério, né, o monarcanismo, junto com a vida prática, que é uma coisa muito mais moderna, né, muito mais interessante nesse sentido. Agora, é claro, né, não dá para pensar que o monastério ele era um isolamento total. Tem, né, tem o isolamento total, né, o São Bento lá e tal, mas a maioria dos monges monásticos eles saíam do monastério para fazer caridade, né? Então eles iam para o monastério ali para ter uma vida mais reclusa, mas também saíam, né? E nessa saída é que você tinha o confronto ali, né, da voluntas com as coisas, né? Mas é isso mesmo. Aí, pode falar. Não, beleza. É dizer isso que eles produziram muito conhecimento também. Tinha essa parte ruim, que eu também compactuo da ideia, mas o fato de eles estarem isolados fez com que eles produzissem muito conhecimento, né? Sim, sim. E aí é isso, né? Você vai ter, talvez você possa ter momentos de vida de reclusão, né? Mas você não pode ser retirado do mundo, né? Porque ser retirado do mundo significa não ter a oportunidade de aperfeiçoamento, né? De crescimento, né? Você está só fugindo dos seus temores, ao invés de enfrentá-los. Né? Bom, frase do Sêneca, né? Comporta-te com os inferiores como gostarias que se comportassem contigo aqueles que te são superiores. Isso aqui, cara, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Parábola do bom samaritano. Né? E aí ele vai dizer, a fraternidade e o amor devem ser
o fundamento das relações humanas. É assim que a gente vence a voluntas. Como que eu venço a voluntas, né? Como que eu venço a vontade? Eu venço a vontade controlando, dizendo não, quando esta vontade ela faz mal ao outro. Então, a regra do amor ao próximo é a única maneira de fazer com que aquilo que eu entendo ser verdadeiro na minha mente se torne verdadeiro no meu comportamento, no meu querer, na minha vontade, no meu coração. O amor ao próximo é a única forma de alinhar, de integrar o homem, né? Alinhar o homem entre o conhecimento correto e a prática correta. Segundo Sêneca. Não tem nada a ver, ele não é cristão, segundo Sêneca. E aí outro trecho dele, né? A natureza produz como irmãos, gerando-nos dos mesmos elementos e destinando-nos aos mesmos fins. Então, por que eu sou irmão do Tiago, do Lennon, do Fred? Porque, no final das contas, a gente é pó, veio do pó e voltou ao pó, né? A gente vira osso do mesmo jeito. Ou seja, todos nós somos irmãos de origem. Origem, que eu falo, é origem química, física, né, do mundo, né? E é isso que o Sêneca está falando. Olha, não é que nós somos irmãos porque fomos criados pela vontade de um Deus Pai. Somos irmãos porque nós somos originados da mesmo material. Ela, a natureza, né, inseriu em nós um sentimento de amor recíproco, em que nos faz sociáveis. Deu à vida uma lei de equidade e justiça, e estabeleceu, segundo os princípios ideais de sua lei, que é coisa mais mísera ofender que ser ofendido. Então, por natureza, nós respeitamos a vida, a liberdade e a propriedade do outro, porque sabemos que nós queremos ter a nossa vida, liberdade e propriedade respeitadas. E ofender essas leis é algo mísero, né? É algo que nos faz miseráveis, né? Algo que nos faz menores. E só acontece quando a vontade ela controla a razão. Porque a razão me faz entender que o corpo do outro é uma propriedade inviolável. Mas por que eu violo o corpo do outro? Porque a minha vontade quer fazer isso, contrária à minha razão. Você pergunta para qualquer estuprador, qualquer assassino, qualquer ladrão, você gostaria que fizessem o que você fez com você? Ele vai falar, claro que não, né? Claro que não. Então, por que você fez? Fiz porque, né, a vontade, né, de ter aquilo que eu não tinha foi maior do que a razão que eu sabia operar, né? Na cadeia, né, lá no cárcere, todo mundo sabe que fez errado e sabe por que fez errado e sabe de o que poderia ser feito para não fazer errado. A maioria diz assim: eu deveria ter sido disciplinado quando a primeira vez eu fiz errado. Pode falar. Tem o livro do Gruden, né, que é de teologia sistemática, e ele fala, para provar a existência de Deus, ele fala de um princípio moral, né, da moralidade, como um elemento que prova a existência de Deus. E aí, ouvindo agora tu falar sobre o Sêneca aí, essas questões de propriedade, o senso de, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, né, de onde vem esse senso de moralidade? Vem de algum lugar, né? Aí o Gruden vai desenvolver dizendo que isso vem de Deus. E aí estou vendo o Sêneca trazendo esses mesmos princípios, né? Que inclusive permeia o judaísmo, permeia no sentido de que, olha, vocês vão ter terras, né? Não furtarás, porque não é teu, isso aqui é do fulano. Então, se não é teu, tu não pode furtar. Então, tem um princípio judaico aí, dentro também das tábuas da lei, né? Da lei de Moisés, os 10 mandamentos, né? O princípio de moralidade. E você vê tudo isso aí permeado em Sêneca, né? Você vê também a parte de não fazer o outro que gostaria de fazer com você, também o Evangelho, acho que é no Evangelho de Mateus que vai discorrer sobre essa ideia, né? Então você percebe que o pensamento dele, apesar de não apontar para um cristianismo, para um Deus ou algo do tipo, mas está permeado de conceitos, né, judaicos nesse sentido, obviamente, não generalizando, mas também de conceitos evangélicos no sentido dos evangelhos, né? Não o evangelho que a gente entende hoje, mas no sentido dos evangelhos, não está, não? Perfeito, é isso. Só que ao invés de colocar isso em Deus, o Sêneca coloca isso na natureza. Porque para Sêneca, a natureza e Deus é a mesma coisa. Então, o que o Gruden fala, né, o argumento moral, né, o argumento moral que prova o existência de Deus, né,
o Sêneca está falando, esse argumento moral prova realmente que Deus existe e que Deus é a natureza. Porque na natureza, a gente percebe que é assim que funciona. Nós, por natureza, o homem, né, por natureza, respeita o outro porque quer ser respeitado, por natureza. E o que faz eu não ser respeitado? Né? É a vontade. O Rousseau vai falar que é a sociedade, né? A sociedade corrompe o homem. O Sêneca está falando, não é a sociedade que corrompe o homem, é a vontade que corrompe o homem. É uma vontade que não foi educada. Por que a sociedade corrompe o homem, então? Porque a sociedade não educa a vontade. É por isso que ela corrompe o homem. Então, a sociedade deve educar a vontade. Como é que a gente educa a vontade? Disciplinando os erros quando eles são menores. Né? Tem uma... Sêneca era um conservador, cara. Conservador clássico aí. Opa, com toda certeza. Com toda certeza. E todos os romanos são conservadores. Por quê? Porque, cara, você não conservar é todo mundo morrer. Você entende isso? Ó, se aquele rei que tá lá, se o imperador que tá lá morrer, vai ter uma guerra de todo mundo contra todo mundo para saber quem quer chegar no trono. Todo mundo vai morrer nesse negócio. Então, conservar aqui é fundamental, né? E assim, eu não lembro quem que falou isso, né? Todo mundo é conservador no que lhe toca, né? Todo mundo é conservador no que lhe toca. Ou seja, se eu cheguei, eu sou o mais progressista, revolucionário de todos, né? Mas quando eu chego no lugar onde eu quero ter estabilidade, né? Eu quero que as coisas sejam como sempre são, né? Eu quero conservar as coisas. Você vê, né? É um princípio fundamental da realidade, né? Conservar é algo que é natural nos seres humanos. E revolucionar é algo que não é fruto da voluntas, do desejo. O desejo de que as coisas sejam como eu quero que elas sejam. Perfeito, é isso mesmo, tem razão. Bom, continuando aqui, só para terminar, né? Ela, aqui, ó, tô aqui, ó. Ela, a natureza, ordena que nossas mãos estejam sempre prontas para fazer o bem. Conservamos sempre no coração e nos lábios aquele ver, sou homem, e não considero estranho a mim nada do que é humano. Né? Essa frase é uma frase de um dramaturgo romano chamado Terêncio, né? Fala, nada do que é humano me é estranho, né? O que significa isso? Então, assim, olha, o que é o humano aqui, né? Essa frase aqui ela é bem interessante, né? O humano aqui para Sêneca é a admissão que existem leis naturais que são presentes em todos os corações humanos. No pior humano e no melhor humano, elas estão lá. Né? Você pega o pior assassino, ele não quer ser assassinado. Então ele sabe que a prática dele é errada. Faz errado porque quer. Então, o que é o humano, né? O humano é eu entender que quando eu pego o pior sujeito do mundo, ele é profundamente moral, mas com uma prática imoral. Não existe um mal total, né? Não existe o cara que é plenamente mal. Você pega lá o pior, né? O psicopata mais ruim, ele tem traços de bondade, traços de respeito a determinados padrões que são da natureza. Isso é humano. Por isso que a gente não deve considerar estranho que o pior homem de todos também tenha as mesmas características que você tem, sendo que você não é o pior de todos, né? Nada do que é humano me é estranho. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, olha, sabendo que eu sou estruturalmente pecador e, portanto, a minha voluntas não se adequa à minha razão, à minha ratio, né? A ratio não se adequa à voluntas, todos os pecados humanos também não me são estranhos. Eu sei que eu sou capaz de cometer todos os pecados. Todos. Até mente aqueles mais abjetos. Por quê? Porque é parte do ser humano também fazer isso. Né? É parte do ser humano ser pecador. Por isso que não tem por que se estranhar. Ah, o sujeito aqui matou a própria mulher e o próprio filho. Cara, isso é uma coisa terrível, mas é uma coisa humanamente possível. E assim, qualquer um poderia ter feito isso, dependendo das situações. Portanto, nós não vamos deixar de julgar, mas nós vamos não achar isso assim absurdo. Falar assim, não,
isso aí é o pecado estrutural do humano. É o pecado do humano. É. Serve para quê? Para a gente não endeusar, né? Não supervalorizar ninguém. Ninguém está livre de cometer os piores pecados possíveis. E quando você vê o cara que era tão santo, tão bom, tão, tão, sim, né? Acima da média, né? E ele cai, ué, é humano, né? Nada do que é humano me é estranho. Assim como eu vejo aquele cara que era o pior de todos, ele tendo lampejos de consciência. E quem sabe até conversão. E quem sabe até regeneração. Por quê? Porque isso também é humano. E nada do que é humano me é estranho, né? Então essa frase é uma frase genial, né? Que o Sêneca não criou, mas ele está usando, né? Citando o Terêncio, né? Ele continua: tenhamos sempre presente esse conceito de que nascemos para viver em sociedade. Ninguém nasce para viver sozinho, né? Isolado. E nossa sociedade humana é precisamente semelhante a um arco de pedras. Arco de pedras aqui, né? É aqueles arcos romanos, né? Que os aquedutos passam por cima, né? E, bom, eles estão lá até hoje, né? São do século, sei lá, né? Século I antes de Cristo já estava lá e até hoje já vive, né? Então, cada pedra ela é encaixada de tal forma que uma segura a outra. Se tira uma pedra, as outras elas caem, né? Então elas são formadas por encaixes, né? É isso que ele está falando aqui. Então, arcos de pedra que não cai justamente porque as pedras, opondo-se umas às outras, sustentam-se reciprocamente e assim sustentam o arco. Portanto, não há que se pensar que os humanos devem todos pensar da mesma forma, agir da mesma forma, fazer a mesma coisa. Não, eles têm pensamentos contrários, mas esses contrários, eles são necessários para causar uma tensão e essa tensão produzir a armação que sustenta a sociedade. Não, você não deve eliminar um pensamento, você deve permitir que todo pensamento exista, mas que ele seja um pensamento que conduz a sociedade para diálogo, para o contraditório, né? Para a vida. Se um cara ele é de esquerda, né? E está pregando uma coisa que eu acho bizarra, bom, ele tem que poder falar e poder pregar aquilo. Porque ao falar e pregar aquilo, eu tenho condições de criar argumentos melhores para poder indicar que o caminho não é aquele. E essa tensão entre os dois criam, né, uma sociedade harmônica. É o princípio fundamental, né, da vivência dos contrários, né, da vivência dos diferentes. Razão pela qual nós diríamos hoje, é tão necessário a congregação, né? Ir à igreja, frequentar a igreja, né? Ter, né, o convívio com os irmãos diferentes, né? Porque é nessas diferenças que a gente conduz, né, a nossa vontade para que ela seja educada. Quando você está num grupo que todo mundo pensa igualzinho a você, você pode ter certeza que a sua vontade vai descambar para algum lugar. O que nós chamaremos de comportamento de rebanho. Né? Então você é um cara muito certo, muito correto, você vai no jogo de futebol, aí você é palmeirense, né, junta lá com a mancha verde, né? E aí vocês saem do estádio e aí vê um torcedor do Corinthians e movidos, né, por um sentimento de coletividade, você vai lá e mata o cara, né? O que acontece é isso, né? A vontade, ela se dissolveu, né, num grupo que todo mundo tinha o mesmo pensamento. Por isso que o contrário é importante, né? Cara, isso aqui é uma big, né, uma grande lição de vida social que o Sêneca está dando, né? Um cara que foi senador romano, um cara que tentaram matar ele várias vezes, dizendo assim, não, tudo isso é necessário, né, para a fraternidade universal. E aí, bom, estamos indo para completar aqui, né? Olha só o que ele diz. Não é preciso levantar as mãos ao céu, nem implorar ao guarda do tempo que nos deixe aproximar a orelha da estátua. Aqui é templo, né? Não é tempo, não. Como se assim pudéssemos contar com sua melhor audição. Está falando dos ídolos, né? Deus está próximo de ti. Deus está contigo. Deus está dentro de ti. Né? Ideia é essa que aparece no Evangelho de Lucas. Né? O que significa Deus estar dentro de ti? Claro que isso aqui não é a ideia de Deus cristão, né? É a ideia do Deus estoico, né? Mas Deus aqui é esse Deus, né, que está falando aqui, ó, é um Deus para quem eu posso orar, né? Para quem eu posso implorar, para quem eu posso suplicar, né? Que é um Deus que me ajuda a controlar a minha volúncia.
eu não preciso, ele diria, né? Eu não preciso da religião instituída para isso. Eu preciso é da meditação, né? Da interiorização. Na verdade, nenhum homem pode ser virtuoso sem Deus, diria ele. Ele, Deus, nos inspira princípios nobres e elevados. Em todo homem virtuoso habita um Deus. É fato que não sabemos qual Deus que é. E aí o Sêneca admitindo, né, que ele não conhece o Deus a quem ele está falando, mas que ele sabe que existe Deus e um Deus que produz virtude, isso ele conhece. E ele está afirmando categoricamente um Deus desconhecido que produz algo de positivo para o homem. Né? Qual que é a ideia desse Deus aqui do Sêneca? É a ideia de que você não é Deus, no sentido de divindade, né? Mas há sempre um ser maior do que você que é capaz de direcionar você para o lugar onde você deve ir. Porque se você se considerar Deus, você vai se perder, né? Achando que a sua vontade é decreto, né? É um imperativo que não pode ser negada. Só Deus tem a sua vontade como imperativo inegável. Os homens não. Os homens, a sua vontade, ela é uma escolha de sim ou não. E ele só tem essa consciência quando Deus está presente. Aí nós temos lá o Dostoiévski, né? Lá nos Irmãos Karamazov. E aí ele fala, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Por que tudo é permitido? Porque não existe vácuo de poder. Se Deus não existe, alguma outra coisa ocupará o lugar de Deus. Provavelmente você mesmo e a sua vontade. E aí você vai fazer com que a sua vontade seja, né, executada sem nenhum controle. Nos Irmãos Karamazov, a história é sobre um patricídio, né? É um filho que matou o próprio pai, né? Um dos irmãos, né? Matou o pai. E é justamente isso que acontece, né? Se Deus não existe, o que me impede de matar meu pai? Que é um crápula, né? Que é um ser abjeto, né? Que me faz mal? Nada. Né? Nada. E aí você pode estender isso para qualquer outra coisa. E aí, então, nós terminamos, então, o Sêneca. Deixa eu ver que horas são, 10 e 12. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Epicteto A gente deixa o Epicteto para a próxima ou a gente termina o Epicteto hoje? Decidam vocês aí. Lennon já abandonou o barco. Porque o Frederico é 11 horas lá, né? Senão a mulher dele vai bater nele, porque não tem comida. Lá, filé, aqui é 10 horas, na live é 11 lá. Sacanagem, né? Não dá. Até sábado que vem. Então, beleza. Sábado que vem a gente termina esse pessoal aqui e aí... Legal, né? Legal pra caramba. Vale a pena dar uma lida no livrinho dele. É bem curtinho, tem umas 100 páginas. Mas é legal pra caramba, cara. É assim, melhor que a autoajuda. Ixi. Tem tudo na internet. Então tá. Falou, Valeu. tchau, tchau. Valeu.